Nesse vídeo vamos dar continuidade à revisão para o Enem, fazendo mais algumas questões que já caíram em provas anteriores. Hoje vamos começar fazendo uma questão que caiu no Enem de 2012. Então vamos a ela. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareciam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi: letra A lei da inércia, letra B, ação e reação, letra C, a segunda lei de Newton, letra D, a conservação de energia, ou letra E, é o princípio da equivalência. Então esse exercício, ele fala sobre essa ideia de movimento e repouso, que vai depender da posição do observador. A lei da inércia é uma lei que descreve essa situação. A lei da inércia, ela fala que se um corpo ele está em repouso em relação a um referencial, ele vai permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele e mude o seu estado de movimento. E se esse corpo ele estiver em movimento uniforme, em movimento com velocidade constante, ele também vai permanecer em movimento com velocidade constante até que uma força mude esse estado de movimento. Então, o que vai descrever essa situação de o vagão estar em repouso e a bolinha solta por uma pessoa cair aos seus pés, e quando esse vagão entrar em movimento com velocidade constante, muito importante, o movimento precisa ser uniforme para que isso seja verdade de acordo com a lei da inércia, que é o caso. Então, quando o vagão ele entra em movimento com velocidade constante, movimento uniforme, o objeto ele também vai continuar em movimento até que uma força atue sobre ele. E por conta disso, a bolinha vai cair também aos pés da pessoa. Então, nesse caso, de acordo com o princípio da inércia, um corpo ele tende a manter o seu estado de movimento, seja de repouso, seja de movimento uniforme, até que uma força atue sobre ele e mude o seu estado. Portanto, nesse caso do vagão, as forças que vão atuar sobre a bolinha vão ser nulas, né? O somatório vai ser igual a zero e, portanto, ela mantém uma componente de velocidade na horizontal, ela vai acompanhar esse movimento uniforme e vai cair aos pés da pessoa. Então, nesse caso, a resposta correta seria letra A lei da inércia. A próxima questão foi uma questão que caiu no Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito, exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, essa questão é uma questão que fala sobre a aplicação de forças sobre um corpo, especificamente da força de atrito. Vamos lembrar que a força de atrito é uma força que uma superfície vai fazer se opondo ao movimento de outro corpo sobre ela. Então, essa força, ela sempre vai se opor ao movimento. Ela vai resistir à tendência de movimento. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui no caso de uma pessoa caminhando sobre uma rampa. Quando a gente estuda a aplicação de forças, a gente aprende as 3 leis de Newton. A primeira lei, ela fala sobre a lei da inércia, né? Que o corpo ele vai manter o seu estado de movimento, seja de repouso ou de movimento uniforme, com velocidade constante, até que uma força atue sobre ele. Foi o que a gente viu no exercício anterior, que caiu no Enem de 2012. Mas além da primeira lei,
Tem a segunda lei, que vai trazer para a gente uma equação que vai relacionar força com aceleração. Então, o resultado de aplicação de forças sobre um corpo é a variação da velocidade, portanto, uma aceleração. E a terceira lei, que fala sobre ação e reação, que as forças elas vão surgir sempre em pares de ação e reação, onde, ao se aplicar uma força sobre um corpo, vai surgir uma força de reação à aplicação dessa força, sempre na mesma direção, mas em sentido oposto. Então, é isso que a terceira lei fala, e é essa situação que a gente vai estudar a partir do momento que a gente observar uma pessoa subindo uma rampa. Quando você está subindo uma rampa, quando você vai caminhar sobre uma superfície, o seu pé, ele vai fazer uma força empurrando o chão, empurrando a superfície para trás. É isso que vai te dar impulso e você vai levar o seu pé para frente. Por quê? Quando você faz a força para trás empurrando o chão ele vai fazer uma força de reação empurrando o seu pé para frente e você vai se deslocar e vai sair caminhando. No caso aqui da rampa, vai acontecer a mesma coisa. O pé da pessoa, ao subir a rampa, então a pessoa que ela está subindo a rampa com uma velocidade, o pé dela vai empurrar o chão com uma força para trás. Então, a força exercida pelo pé, nesse caso, vai ser para trás e vai surgir uma força de reação do chão empurrando o pé para frente, resistindo a esse movimento do pé, fazendo uma força para trás. E aí, essa força, então, que vai permitir que a pessoa consiga subir a rampa, que consiga caminhar por ali, é essa força de resistência do chão que a gente chama de força de atrito. Olhando para esse desenho, a gente consegue perceber que essa força de atrito, então, vai ser paralela à superfície, ela vai estar na mesma direção da superfície e no mesmo sentido do movimento. Então, nesse caso, percebam que a pessoa ela vai fazer uma força empurrando o chão para trás. Como reação a essa força do pé empurrando o chão para trás, vai surgir uma força de reação para frente, da superfície empurrando o pé para frente. E aí a pessoa consegue se deslocar. Nesse caso, a gente percebe o seguinte, que a força de atrito, essa força de reação do chão ao movimento, ela vai estar no mesmo sentido do movimento. Ela é sempre contrária à força que está sendo aplicada. Então, atenção, porque às vezes a gente tem a ideia de que a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Não é verdade. A força de atrito, ela sempre vai se opor à força que está sendo aplicada para deslocar o corpo. Então, nesse caso, a força que está sendo aplicada é o pé aplicando uma força no chão no sentido contrário ao movimento. A força de atrito, então, vai estar oposta no sentido do movimento. Então, nesse caso, a resposta correta seria a letra C. A força vai ser paralela à superfície, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, cuidado! Nem sempre a força de atrito vai estar oposta ao movimento. Ela vai estar sempre oposta à força que está sendo aplicada para deslocar um corpo. Então, cuidado com isso. Essa foi uma questão do Enem de 2013 que muita gente errou, porque percebeu-se com essa questão do Enem que a maioria das pessoas, até mesmo professores de física, tinham essa ideia de que a força de atrito sempre se opõe ao movimento e acabavam reproduzindo isso em sala de aula e os alunos aprendiam dessa maneira errada e iam reproduzindo isso aí. E com essa questão do Enem, como o índice de erro dessa questão foi muito alto, se percebeu que muita gente cultivava essa ideia de que força de atrito se opõe ao movimento, que não é verdade. Força de atrito, ela se opõe à aplicação de uma força para deslocar um corpo. Então, cuidado! Nem sempre a força de atrito vai estar oposta ao movimento. Esse é um exemplo. A força de atrito está no mesmo sentido do movimento. Belezinha, pessoal? Então, eu vou parar esse vídeo por aqui com essas duas questões de revisão para o Enem. Percebo que nessas duas questões a gente falou sobre as leis de Newton. Então, vamos revisar esse conteúdo aí
de dinâmica do movimento, aplicação de forças, como a gente vai trabalhar com essa ideia de lei da inércia, e terceira lei de Newton, lei da ação e reação, que foi o que a gente viu nessas duas questões que já caíram no Enem.